Olá, gente. Tô aqui para dar continuidade, né? Eu falei que compartilharia minhas experiências com essa gestação. E eu tô um tempo sumida, foram momentos assim de muitas novidades, muitas surpresas. E eu acabei me distraindo. Mas vamos lá. Eu estava pelo cálculo, né, da data da minha última menstruação, eu estava com 7 semanas. Então, 7 semanas já tem um embriãozinho e já dá para ouvir o coração. Então, tive um leve sangramento no dia 3 de julho. Tive um leve sangramento e aí eu fui fazer uma outra, né? Eu fiquei preocupada, fui fazer uma trans para ver se estava tudo bem. E também, né, para ouvir o coraçãozinho, uma vez que já poderia ouvir. E aí foi comigo uma amiga, Thaísa. E aí ela já levou o celular, todo mundo naquela expectativa, tinha que gravar. Eu entrei, deitei, ela já ligou a câmera e começou a gravar. Quando o doutor colocou o aparelho, né, que eu fiz uma trans, a primeira coisa que apareceu foram exatamente duas bolinhas, duas vesículas, assim, bem perfeitinha, uma um pouquinho em cima e a outra um pouquinho embaixo. E assim, eu não entendi na hora, eu falei assim, gente, o que é isso? Eu não tinha um bebê, não tinha, só tinha duas bolas bem parecidas. E aí ele perguntou, tem gêmeos na família? Nossa, gente, quando ele perguntou isso, meu coração começou tum, 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 tum. Eu, oi? Como? Pera. Até falei que tinha um tio que tem filhos gêmeos, mas na verdade eu nem sei se tem. Eu não sei de onde eu tirei que ele tem filhos gêmeos, mas não sei se de fato ele tem gêmeos. Mas assim, dentro da minha parentela mesmo, que eu me lembre, que eu saiba, não tem. E aí ele se calou e ficou. E mandou eu levantar o bumbum pra ele ver melhor e só aparecia aquelas duas bolinhas. E o coração, tum, 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 tum. Teve uma hora que eu fechei o olho e falei, Senhor, me ajuda a respirar, me ajuda a entender o que tá acontecendo. E aí eu falei com ele, doutor, já dá pra ouvir o coração? Ele falou assim, peraí que eu já vou falar contigo. Por fim, quando ele acabou, ele falou assim, você tá vendo essas duas vesículas aqui? Então, há uma grande probabilidade de ser gêmeos. Pá! Um baita de um susto, porque assim, eu nunca imaginei, nunca nem pensei tal coisa acontecendo comigo. Eu sempre disse que Deus escolhe pessoas especiais para gerar gêmeos, porque, gente, nossa, gerar um bebê já é difícil, cuidar de um bebê ali recém-nascido já é complicado. Agora você imagina gêmeos. Então eu sempre tive essa percepção, mas nunca imaginei acontecendo comigo. E aí veio esse primeiro susto, essa primeira surpresa. E aí ele falou assim, só mãezinha, que o seu saco gestacional realmente aponta para 7 semanas. Porém, a gente já era para estar vendo o embrião e a gente já era para estar vendo o coração, mas a gente não está vendo nem o embrião e nem o coração. Então você vai ter que voltar no médico, vai ter que ter um pouquinho de paciência, de repente esperar um pouco mais, ver o que o seu médico vai te orientar. Então assim, eu saí, ao mesmo tempo com a surpresa que eram duas, né? Ele também explicou a possibilidade de um não se desenvolver, então era muito incerto porque estava muito no início. Eu saí com o baque de que tinha realmente o saco gestacional apontava para 7 semanas, porém parecia que os embriões não tinham se desenvolvido, né? E eu tinha que agir com a paciência. Aí eu fui pro hospital da mãe à noite, fiquei preocupada, a gente achou melhor ir para um hospital para entender melhor o que estava acontecendo. Gente, eu fiquei 3 horas para ser atendida. E eu acho que eu fiquei 3 minutos dentro da sala. E ela, a doutora, bem fria, né? Porque eles são bem tranquilos, alguns são mais delicados, mas ali eu senti um pouco de frieza. Ela falou que eu poderia ter sofrido um abortamento, não tinha muita coisa para se fazer a não ser aguardar, né? E que realmente tinha duas vesículas, mas uma não poderia não se desenvolver. Então assim, eu vim para casa e eu comecei a orar, né? Porque eu falei, Senhor, eu não tô entendendo. Comecei a orar e entregar na mão do Senhor. Falei, Senhor, eu não pedi 2, mas se já tem 2 aqui, agora eu quero os 2. Então que o Senhor opere, que o Senhor guarde, que ele se desenvolva. E comecei a orar e comecei a descansar o meu coração.
Para quem me conhece sabe que se fosse há um tempo atrás, na minha época de imaturidade, eu teria surtado, porque pelo fato de ter falado que já era para ter desenvolvido o embrião e não tinha, mas eu resolvi confiar. Eu sou uma ministra da palavra do Senhor, então eu preguei muitas vezes sobre confiar, sobre crer, sobre descansar. E agora eu precisava de fato colocar tudo em prática. Então eu me cobrei isso, né? E aí eu comecei a orar, entregar na mão do Senhor. E aí começou, né? Aquela tensão de esperar 10 dias para fazer uma outra. Fui fazer Passou os 10 dias, glória a Deus. Fui fazer a outra ultra para ver, né? Se os embriões tinham desenvolvido. Pode assistir. Meu filho falou que já orou, tá perguntando se pode assistir TV. E aí, gente, eu fui fazer a outra. Porém, olha só o que eu fiz. Não falei nada. Como o médico anterior tinha falado que havia uma probabilidade de não se desenvolver, eu cheguei no outro médico e não falei nada, que tinha uma possibilidade de ser gêmeos. Eu só fui fazer a outra. Eu falei assim, bom, vai ver, né? O outro viu, então vai ver. Quando ele colocou o aparelho, só tinha um bebê. Só apareceu um bebê. Um bebê não, né? Um embrião. Só apareceu um embrião e deu pra ouvir um coração. E aí eu perguntei assim, doutor, só tem um bebê? E ele falou, só tem um bebê. E aí veio um pouquinho da frustração, mas também o fato de eu ter visto um embrião, ouvido o coração, aquilo ali acalentou meu coração, porque o meu medo mesmo era os dois não ter desenvolvido. Então, beleza. Aí manda mensagem, gente, não desenvolveu, mas tem um bebezinho aqui, tá tudo bem. Beleza, gente, isso foi numa terça-feira. No sábado eu tinha pré-natal. E aí eu fui no pré-natal. Quando eu cheguei lá no pré-natal, eu falei com a minha doutora. Falei, doutora, olha, a primeira ultra tinha dado 2 vesículas, depois eu voltei aqui, e aí só deu um embrião. Mas eu queria saber, né, o que acontece com a vesícula que não se desenvolve, se isso prejudica o outro que fica, tudo e tal. E ela falou assim, a gente vai dar uma olhadinha, né? Gente, quando ela colocou o aparelho em cima, ela falou assim, mas tem 2 bebês aqui sim. Meu Deus, gente, de novo aquela coisa assim, aquele turbilhão na cabeça, o coração bum, 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 bum. E eu falei, gente, não acredito. Aí ela falou assim, vai lá, tira a roupa que eu vou ver melhor. E aí eu fui lá, tirei a roupa, deitei de novo e ela colocou o aparelho. E de fato, os 2 bebês estavam lá. Ouvi o coração dos 2. E assim, eu entrei sozinha, né? Meu marido tava, mas ele ficou do lado de fora com o meu outro filho, então era só uma consulta de pré-natal, a gente já estava conformado que tinha só um bebê, então não tinha nada demais. Eu também podia ter mandado chamar ele, mas eu sabe quando você fica meio aéreo, coração tremendo, e você, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? E foi meio assim, e aí, quando eu saí, que eu olhei pro meu esposo, gente, foi muito engraçado, eu tinha que ter gravado a reação dele. Aí ele, ai, eu tava preocupada, você já tava demorando demais, que nervoso, o que aconteceu? Eu sentei na frente dele e comecei a rir. Ele, o que foi? Eu falei, tem 2 bebês. Aí ele, não, você tá brincando, tá de sacanagem com a minha cara, não tem. Eu falei, tem 2 bebês, tu acha que eu ia brincar com um negócio desse? Ai, ele baixou a cara assim, ficou assim, não acredito nisso, não acredito. Então assim, gente, foi muito surreal, porque é algo inesperado, né? E eu tenho aprendido muito com tudo isso que eu tô vivendo. Porque eu orei, pedi ao Senhor para gerar mais uma vez. Fiquei 10 anos, né? A diferença das minhas gestações são exatamente de 10 anos. E no ano passado que eu senti o desejo de ser mãe de novo, porque até então não queria. E aí eu comecei a orar e falei, Senhor, se tiver de acordo com a sua vontade, que o Senhor assim me conceda. Mas nunca imaginei ser mãe de 3 crianças. E tá sendo momentos assim
como eu posso dizer, mágicos, mas também de muito aprendizado. Pessoas têm se aproximado, procurado ajudar, outras têm se afastado. A gente passa por processos onde Deus nos mostra com quem a gente pode contar de fato. E é um mix de felicidade, de tentar imaginar como é que vai ser a vida, né? Depois que eles nascerem. Mas a confiança de que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Sabe esse texto? E se ele colocou aqui é porque tem um propósito. E eu só quero que ele cumpra o propósito dele. Se eu falar pra você que eu não tenho medos, eu vou estar mentindo. Eu sou humana, eu sou imperfeita. Passa os medos sim, né? Os medos de como vai ser. A minha barriga tá enorme. Às vezes eu sinto uma sensação de muito peso. E eu tô com 14 semanas. Entrei agora no 4º mês, né? E eu sei que tem ainda uma longa caminhada pela frente, mas eu estou convencida de que Deus, Ele está comigo e cuidando de tudo, de cada detalhe, e que Deus vai prover, sabe? Porque Ele já tem levantado pessoas para me abençoar. A gente já tem carrinho, a gente já tem banheira, a gente tem já sido abençoado muito com a provisão do Senhor. E eu quero dizer para você, gerar de fato não é fácil. É lindo saber que eu tô carregando 2 vidas. Pra mim, eu costumo dizer que se precisasse de uma prova que Deus existe, que não precisa, mas seria o fato de gerar uma vida dentro de você. Pra mim, isso é a maior prova da existência de um Deus Todo-Poderoso, sabe? E agora gerando 2 vidas, 2 seres. Na semana retrasada eu bati a morfológica. Gente, é sensacional. É uma emoção assim. E eles estavam mexendo muita coisa. E teve uma hora que um sentou no bumbum do outro, esticou as perninhas. E eu falei, Senhor, me dá misericórdia, porque quando eu começar a sentir eles mexer aqui, eu tô ferrada. Mas eu sei que no final vai dar tudo certo e vai dar Jesus, tá? E eu conto com as orações daqueles que torcem, né? Que torcem por mim, daqueles que são de Deus. E tudo vai fluir. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Eu sei que a Bíblia fala que há um tempo determinado debaixo do céu sobre todas as coisas. Então tudo no tempo do Senhor vai acontecer, porque tudo no tempo dele é perfeito. Então deixa ele agir. Eu pedi um filho, Deus me deu 2. Não sei se é 2 meninas, se é 2 meninos, se é um casal. A gente, de repente, vamos saber mês que vem. E eu vou compartilhar com vocês o meu chá revelação. E eu acredito que vai ser um momento também épico na nossa vida, sabe? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Nunca esqueça disso. O medo vem para tentar te paralisar, tentar te afastar do propósito. Mas não deixa ele te agarrar, não. Quando o medo vier, você olha para o alto, de onde vem o teu socorro. Não vem do monte. O teu socorro vem do Senhor, que está acima dos montes. Então eu estou confiante que o Senhor está cuidando de tudo e de cada detalhe. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto o que a mão do Senhor fez. Eu vou mostrar aqui para vocês o barrigão. Olha. É muita barriga, gente. Mas Deus está me dando graça e está me sustentando. Amém?